Perseverando na história vitoriosa. O livro de Apocalipse é sobre isto. Nós, na história da humanidade, mas mais do que isto, dentro da história de salvação de Deus, uma história vitoriosa. Hoje vamos focar em Apocalipse capítulo 2, versos 12 a 17. Apocalipse 2, 12 a 17. E antes de lermos o texto nosso desta manhã, quero recordar o verso de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. E diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Vamos dizer juntos este verso? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia ao Senhor por isto. Apocalipse 2, 12 a 17. Antes de ler esse texto, quero retroceder um pouco, recordarmos um pouco do contexto onde surgem estas palavras do capítulo 2. Quero recordar e retornar ao capítulo 1, versos 1 a 6. O início do livro de Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre. No capítulo 1, ainda o verso 10 a 16. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Verso 16 diz que da boca do Filho do Homem saía uma espada afiada de 2 gumes. E o verso 20, no capítulo 1 ainda. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros.
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora o nosso texto, então, no capítulo 2, versos 12 a 17. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Chegou aos nossos ouvidos mais uma vez a palavra do Senhor. O que é que aquela igreja estava expressando? Eles diriam um inclusivismo. Mas, na verdade, o que aconteceu naquela igreja, como está acontecendo em tantas igrejas, é que chegou ali a tolerância. A tolerância. Eu arrisco dizer que talvez 30 anos atrás, aquela igreja não ousaria fazer isto. Não dependuraria aquela bandeira na sua fachada. Mas agora o faz. Por quê? Se tornou tolerante. O mesmo aconteceu com a igreja de Pérgamo, uma das 7 igrejas que recebem as cartas de Apocalipse. 7 é este número de um estado completo. Então, estas 7 cartas, na verdade, são cartas para todas as igrejas de Jesus Cristo, e abordando diferentes desafios e perigos, e também apontando caminhos certos que as igrejas seguem. E aqui está a igreja de Pérgamo, uma igreja que manifesta ser tolerante. A igreja de Pérgamo estava na cidade de Pérgamo, uma bela cidade na chamada província da Ásia Menor, hoje grande parte da Turquia. Então as 7 cartas são escritas às 7 igrejas que compõem ainda hoje um círculo geográfico. E Pérgamo era uma cidade que ficava no topo do monte. Quando você visita ali, você fica impressionado de ver como construir uma cidade no topo do monte, mas muito estratégico para aqueles dias em termos de defesa da cidade. Mas era uma bela cidade. Hoje, visitando lá, você vai ver as escavações, as belas escavações, inclusive do grande teatro, e aproveitaram aquela topografia de montanha tão inclinada e construíram então os assentos do teatro em uma inclinação bem acentuada. E lá estava então a cidade de Pérgamo, uma bela cidade no topo do monte. Era sede de um reino regional até 133 a.C., quando passou a ficar debaixo do domínio do Império Romano.
mas permaneceu como a capital política daquela região da Ásia. Era a sede do governo. E no ano 29 a.C., foi permitido a Pérgamo construir o primeiro templo ao imperador na região. Um templo de culto ao imperador, como uma divindade. Lá também havia templos para muitos outros deuses. E é famoso o altar de Zeus, que ficava em cima, uma bela edificação. Interessante que quando escavaram isto, estava bem deteriorado, mas foi possível resgatar a maior parte. Levou-se para Berlim. Lá em Berlim, na Alemanha, tem o Museu de Pérgamo. E reconstruíram esse altar, uma construção tremenda, belíssima. Era o altar ao deus Zeus, que dominava ali o panorama, então, arquitetônico daquela cidade. Havia ali templo para outros deuses, como mencionei, como, por exemplo, Asclépio, o deus da medicina. A cidade tinha uma cultura forte. Tinha uma biblioteca para 200 mil volumes. Só perdia para a biblioteca de Alexandria, lá no Egito, que tinha por volta de 400 mil volumes. Surgiu uma rivalidade até entre as duas cidades quanto às suas bibliotecas. Lá no ano de 159 a.C., o rei de Pérgamo, isto antes do domínio do Império Romano, o rei de Pérgamo, Eumênides, decidiu ultrapassar, que a sua biblioteca passasse à biblioteca de Alexandria. E ele então começou a convidar Aristófanes, que era o bibliotecário de Alexandria, para vir para Pérgamo. E aí veio uma rivalidade. E Ptolomeu, o rei do Egito, então, percebendo isto, tomou uma atitude de proibir que Pérgamo recebesse papiros, o papel antigo e o pai do nosso papel de hoje, feito de vegetal. Então Pérgamo ficou ali numa situação complicada para crescer a sua biblioteca. E então surgiu uma nova matéria para se usar para a escrita. Começaram a usar a pele de ovelhas e de outros animais. Preparar, secar e então funcionaria como papel. Por isso surgiu a palavra pergaminho, porque em Pérgamo então surge o uso de pele de animal para se escrever. Enfim, Pérgamo era a cidade de uma cultura forte também, muito idólatra, politeísta e também da cultura forte. E lá está a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Pérgamo. Mas uma igreja que chega nesta fase onde ela se revela ser tolerante. E é repreendida por isto. A mensagem, então, da palavra de Deus para o seu coração nesta manhã e para esta igreja nesta manhã é esta: recuse ser uma igreja tolerante. E recuse ser um crente, um discípulo de Cristo tolerante. Nós usamos a palavra tolerância, às vezes, no sentido de se ser paciente enquanto se luta contra um desafio, etc. Não é nesse sentido que a palavra tolerante se aplica aqui, mas no sentido de se coadunar, ser indiferente ao erro, ao mal. Isto não é bíblico. E é isto que é condenado aqui. Então, recuse ser uma igreja tolerante. Ouça o avaliador. O primeiro passo para eu não ser tolerante é não ouvir o meu coração, não ouvir a cultura, mas ouvir este grande avaliador. Quem é? O Senhor Jesus Cristo, Deus conosco. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, diz aqui o verso 12. E no verso 16 ele diz: arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem é este que tem a espada na boca? Nós lemos no capítulo 1, verso 12 e 13, voltando-me vi os 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros são as igrejas, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem,
No verso 16 continua: tinha o filho do homem em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Então surge o filho do homem. Filho do homem, que é essa figura que encontramos no profeta Daniel, 7 séculos aí antes de Cristo, e que agora se revela em Jesus Cristo, o próprio Deus manifestado, encarnado em Jesus Cristo. E é esta figura tremenda que ele descreve, falando da sua cabeça, o seu cabelo, nós lemos já no capítulo 1, falando dos seus olhos tremendos, etc. Uma figura extraordinária, transcendente. É esta que tem, então, a espada de 2 gumes saindo da sua boca. Por isso, diz o texto, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E diz o verso 16: virei e lutarei com eles com a espada da minha boca. Aqui nós temos então falando Jesus Cristo, este tremendo, único Deus conosco, onisciente, onipotente. Ele conhece, ele sabe onde está esta igreja. Ele é justo no seu julgamento. Ele é onipotente, ele tem essa espada irresistível que sai da sua boca. Agora, quando pensamos em Pérgamo, é importante lembrar que Pérgamo era a sede do governo regional da Ásia Menor. Lá estava o governo regional de autoridade romana, do Império Romano. E o governo de Pérgamo tinha um direito que era muito exclusivo. Poucos governadores e governos regionais recebiam esse direito do Império Romano. Era o direito chamado ius gladi, isto é, o direito à espada. Eles tinham, ou este governo de Pérgamo tinha a autoridade dada pelo Império Romano da pena capital, isto é, o governo podia decretar a pena de morte. Este era algo que pertencia ao imperador romano. E para ser condenado à morte, deveria ser aprovado pelo imperador romano ou ser condenado em Roma. Mas Pérgamo, o governo de Pérgamo, tinha essa autoridade dada pelo Império Romano. Poderia ser alguém condenado à pena capital, à pena de morte. Ali, a espada decapitar. E aqui, então, vem agora João, nesta visão, dizer deste que tem uma espada que sai da sua boca. Para eles em Pérgamo isto tinha uma simbologia tremenda. Há uma espada do governo aqui que nós tememos, tremenda, um direito que foi dado ao governo aqui da vida e da morte. Mas há alguém que tem uma espada muito mais poderosa. O Império Romano, mesmo com o poder da espada, mesmo com o poder sobre a vida e morte dos seus súditos, não é poderoso como este. Tem esta espada que sai da sua boca. Era algo tremendo aos ouvidos dele. Para nós aqui nesta manhã, lembrando disto, precisamos de mencionar essa simbologia do poder deste que fala, a autoridade deste que fala à igreja de Pérgamo e repreende a igreja sobre os seus caminhos. É preciso ouvi-lo. Ouvir o avaliador, esse avaliador tremendo. Agora a espada sai da boca dele. Note bem, a espada sai da boca dele. Deus não precisa pegar uma metralhadora para vir guerrear conosco. Basta a palavra dele. E a palavra dele faz o que ele quer que seja feito. Lá em Gênesis, no início, é dito, disse Deus, haja luz, e houve luz. Não precisou montar Deus um laboratório e misturar umas coisas, ou umas químicas, eletricidade. Haja luz e houve luz. E é esta espada então que sai da boca. Não procure desenhar essas simbologias de Apocalipse, porque será bizarro e não fará nenhum sentido. São simbologias que precisamos entender na letra. A espada que sai da boca é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso, quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos com muito cuidado e atenção. É tremendo.
E toda palavra que sai da boca de Deus é assim. E é esta boca que vem falar agora através de João a Pérgamo. Tremenda avaliação, tremendo avaliador. Cristo está atento à sua igreja. Ele está entre os 7 candelabros. E ele diz para a igreja de Pérgamo: eu sei onde você vive. Eu sei, eu conheço. Tudo ele sabe, tudo ele conhece sobre a igreja e sobre os seus. Cristo não somente conhece, mas como ele está atento. Quando ele diz a Pérgamo: eu sei onde você vive, não está apenas fazendo um exibicionismo do seu conhecimento, mas demonstrando um conhecimento que é empático, que está olhando a igreja, prestando atenção, analisando a igreja, julgando a igreja, mostrando o certo e o errado. É alguém que avalia, grande avaliador. Para você recusar, não ser dominado pela tolerância, você recusar a tolerância, é preciso ficar atento à voz deste grande avaliador. Deus conosco em Jesus Cristo, que morreu a verdadeira morte, mas também ressuscitou e está exaltado eternamente. É Ele quem nos fala, a Ele que precisamos ouvir, para que nós não caiamos no erro da tolerância. Recuse a tolerância, recuse ser uma igreja tolerante. Mantenha-se então na fidelidade. Permaneça firme na fidelidade. Sei onde você vive, diz o texto, Jesus Cristo falando. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Jesus diz que eles vivem numa cidade onde habita o trono de Satanás, mas ele continua: contudo, você permanece fiel. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. A igreja está firme e continua, não renunciou à fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto. Por causa do seu testemunho de fé, Antipas, um discípulo de Cristo, um membro da igreja de Pérgamo, foi levado à espada. O direito dado pelo Império Romano ao governo de Pérgamo caiu sobre Antipas por causa da fé dele em Jesus Cristo. Lá estava o templo do imperador. Os habitantes, os súditos do Império Romano, precisavam ir uma vez ao ano ao templo do imperador e oferecer um incenso e dizer: César, o imperador, é o Senhor. Quem sabe por isso Antipas foi levado à morte. Ele não cumpriu esse dever cívico, ou por outras razões, mas foi relacionado à fé, à sua morte. Ele pagou com a vida. Então, esta igreja, mesmo quando um dos seus foi levado à morte, ela permaneceu fiel, permaneceu confessando a Jesus Cristo. Não abandonou a fé. Grande fidelidade. Lá está, diz o Senhor, o trono de Satanás. Habitavam num lugar difícil para ser discípulo de Cristo, ser igreja de Jesus Cristo. Onde Satanás habita, volta Jesus Cristo a falar. E se debate ao que se refere exatamente esse texto, quando fala em trono de Satanás. A ideia mais forte é o altar de Zeus, que ganhavam destaque sobre, então, toda a composição da cidade, este grande altar. Então, seria ao que João está se referindo, ao trono de Satanás, onde se cultuava, então, a Zeus, e também o trono do imperador, outra presença maligna ali também, que poderia ser o trono de Satanás, mas enfim. A igreja de Pérgamo estava numa cidade e numa cultura totalmente oposta e avessa à fé cristã. Grande era a luta deles. Havia uma tensão enorme entre igreja e trono de Satanás, cultura de Pérgamo. A igreja ficava nesta tensão. De um lado habitavam a cidade, compunham a cidade como cidadãos do local. De outro lado, não se alinhavam com a cultura e o pensamento religioso, filosófico da cidade. Grande tensão para eles, constantemente, dia dentro, dia fora, vivendo essa tensão.
Quando ouviam as conversas das pessoas no seu trabalho, a tensão se manifestava. Quando se reuniam com seus parentes e as conversas começavam a acontecer, a tensão estava ali. Quando procuravam educar seus filhos, que ouviam todas as ideias lá na escola, voltavam para casa, a tensão estava presente. O trono de Satanás e a vontade do Senhor. Mas diz aqui que eles foram fiéis ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não abandonaram a fé em Jesus Cristo, mesmo quando Antipas foi levado à morte. Recuse ser uma igreja tolerante. Ouça o avaliador. Ouça a voz dele sempre. Não ouça a voz da cultura. Não ouça nem a voz do seu coração. Ouça a voz do Senhor para você manter a lucidez espiritual. A crítica devida para você separar as coisas. E mantenha-se na fidelidade. Mas é preciso ir mais longe. É preciso resistir à contaminação. A contaminação nos rodeia. Nós estamos vivos aqui nesta manhã, mas os nossos corpos estão em constante luta. Sabemos disso, não é? Porque à nossa volta há todo tipo de germes que querem encontrar espaço no nosso corpo. E alguns deles, se encontrarem espaço, pode tomar conta ao ponto de nos levar à morte. Contaminação nos rodeia. Assim era com a igreja de Pérgamo. Trono de Satanás, tensão no ar. Então a contaminação rodeava a igreja de Pérgamo. E a contaminação rodeia esta igreja constantemente também hoje. É preciso recusar ser uma igreja tolerante, é preciso resistir à contaminação. No entanto, diz o texto, Jesus falando, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Dentro da igreja havia uma facção, uma parte da igreja que estava contaminada. Quem eram esses? Ele vai usar a simbologia de Balaão. Estes eram balaamitas. Faziam ou tomaram uma atitude semelhante ao que aconteceu no relacionamento de Israel com aquele profeta Balaão. E fala também que tinha os nicolaítas. E a interpretação do texto dá a entender que, na verdade, o problema é o mesmo. Tanto dos que seguem a ideia de Balaão, de Nicolau, os nicolaítas, é o mesmo problema. Enfim, havia esta facção contaminada. De onde vem esta questão de Balaão, ou esse personagem Balaão? Vem lá do tempo de Moisés, cerca de 1400 antes de Cristo, quando Moisés liberta Israel da escravidão no Egito pela orientação de Deus, e então Israel é liberto e começa a peregrinar em direção à terra prometida, longa peregrinação de anos, décadas, na verdade, e eles têm que passar por domínios e reinos menores, aquela multidão toda, para poder avançar na sua caminhada. E essas passagens nem sempre foram pacíficas, porque os reinos, ao ver essa multidão que iria passar ali, temiam, os reis temiam, e haviam conflitos então tremendos. E o livro de Números, que tem esse nome, Números, porque tem dois censos, um no começo e um no final, dois censos do povo de Israel. No original, no hebraico, os judeus usam o nome no deserto, porque conta a caminhada deles no deserto. Mas nos retornando a Números, capítulo 24, versos 25 a 25:3, nós vemos a seguinte narrativa. Então, Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Balaque é um rei que vai ter Israel passando pelo seu domínio, e ele teme, e ele busca este profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Mas Balaão não consegue, Deus intervém, ele não consegue amaldiçoar Israel.
E aí então a narrativa diz: então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Enquanto Israel estava em Sitim, aqui na região, mesmo onde Balaque dominava, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Balaque era rei de Moabe, o rei dos moabitas. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. As religiões pagãs misturavam muito a imoralidade sexual, a prática sexual, como parte do culto. E aí acontece o pior com o povo de Israel quando passa pela terra dos moabitas, pela terra de Balaque. As mulheres ali influenciam, atraem os homens para os sacrifícios dos seus deuses e para a imoralidade sexual. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se ajuntou à adoração a Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Indo mais à frente no livro de Números capítulo 36, 15 e 16, um pouco mais sobre esse drama, esse incidente. Diz assim: vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Então, João no Apocalipse, Jesus Cristo falando através de João, se refere a esse incidente de Israel lá no passado, séculos antes, quando o povo de Israel foi tolerante, foi dominado pelo culto aos deuses, a idolatria e também, consequentemente, ao desvirtuamento moral, à imoralidade sexual. Idolatria e imoralidade caminham muito juntos. Preste bem atenção nisso. Quanto mais a cultura nossa nega, se afasta, ignora Deus, ela vai atrás de outros ídolos. Ídolos do prazer, do hedonismo, não é? Ídolos do consumismo, ídolos da sexualidade, ídolos do poder. E quanto mais ela vai atrás desses ídolos, porque o coração delas não, o coração da cultura e das pessoas não está preenchido por Deus, mais a imoralidade, particularmente sexual, avança. Isto é esperado, isto é natural. E a igreja, então, de Pérgamo tem um problema muito sério. Porque se de um lado ela não abandonou a confissão de Jesus Cristo, se de um lado uma boa parcela da igreja se mantém fiel à verdade de Jesus Cristo, há também entre eles um grupo que está totalmente contaminado. São balaamitas, culto aos ídolos e imoralidade sexual. No culto aos ídolos havia a dedicação dos alimentos e os festivais. Então, comer aquelas comidas era parte de um ritual também religioso de adoração desses deuses. Por isso, a condenação não é a condenação do alimento em si, mas uma refeição, um consumir de alimentos que estava ligado a culto. E aí, quando eles faziam isso, eles também cediam aos princípios morais das Escrituras e acontecia a imoralidade sexual. Um dos cultos fortes era o culto à fertilidade. A fertilidade que sempre tinha uma ênfase no sexo. Deixe-me dizer rapidamente o que a Bíblia nos fala sobre o sexo. Sexo é uma dádiva de Deus. Ele é abençoador. Mas o sexo tem o seu caminho certo para ser uma bênção. O diabo não criou nada. O que ele faz é simplesmente tomar o que Deus criou e distorcer. Assim é com tudo. E com o sexo também. Para o sexo ser abençoador, para o sexo ser edificante, ele tem o caminho dos laços conjugais. Ali, o sexo edifica. Fora dali, ele sempre degrada o ser humano. Ele
banaliza o ser humano. Banalizar o sexo necessariamente banaliza a criação de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus. É terrível. E a destruição vem. A igreja está infiltrada, contaminada, a igreja de Pérgamo. A igreja que tolera, a igreja que se acomoda, confessam a Cristo, permanecem fiel, mas permitem ali essa facção deteriorada. É o caminho da ruína da igreja. É o caminho da ruína porque é o único modo em que a igreja pode ser danificada ou até destruída. Qual é? Por dentro, não por fora. Por fora, a igreja vence a tudo. Esta igreja aqui teve um mártir, Antipas. Isso não fechou a igreja. A igreja resiste aos ataques de fora. O problema é quando o inimigo consegue penetrar a igreja. O ataque é de dentro. Assim está acontecendo em Pérgamo. Nos nossos dias, há uma expressão muito usada entre os pastores, um debate sobre a igreja ser uma igreja contemporânea, e a expressão é essa, dialogar com a cultura. E eu, toda vez que escuto essa frase, fico um pouco arrepiado. O que é que você quer dizer exatamente com isso? Dialogar com a cultura. E eu temo porque a maioria usa esse termo no sentido de que nós vamos fazer uma troca-troca entre o evangelho e o que a cultura está dizendo. Se nós queremos dizer dialogar, isto é, nós vamos falar para a cultura a verdade que ela precisa ouvir, tudo bem, isso é bíblico. Mas se nós queremos entrar numa média com a cultura, é caminho do inferno, é caminho diabólico, é caminho para quem cedeu ao trono de Satanás. Contaminação da igreja. Contaminação da igreja. A questão da igreja não é sair da cidade. Não é isso que o Senhor pede deles. Não é sair da cultura. Não é isso que o Senhor pede deles. O desafio chamado da igreja é permanecer na cidade e na cultura, mas permanecer ali fiel ao Senhor Jesus Cristo, em tudo. Esse é o desafio. A igreja sustentar atenção, trono de Satanás e a verdade do Senhor. E ali permanecer pondo a pressão e atenção sobre a cultura e sobre a cidade. Esse é o chamado meu e seu. É preciso resistir à contaminação, nunca ceder, jamais ceder. Recuse ser uma igreja tolerante. Tenho contra vocês isto, diz o Senhor Jesus Cristo. Tenho contra vocês isto. Vocês têm aí alguns balamitas, vocês têm alguns nicolaítas no seu meio, e estão aí no meio da igreja. E parece que está tudo em paz. Não há reação. É preciso resistir à contaminação. Recuse ser uma igreja tolerante. Pratique então a correção. Portanto, arrependa-se, diz Jesus, falando à sua igreja. Arrependa-se. Isto é, reconheça onde está o erro e abandone. Dê a meia volta, tome um outro caminho. Arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O Senhor virá com a sua palavra corretiva em poder purificador. Arrependa-se antes que eu intervenha em tudo aí. É preciso praticar a correção. A igreja de Jesus Cristo, que vive, então, recusando ser tolerante, é aquela que não se contamina, resiste à contaminação, como? Praticando a correção constantemente. Qualquer passo para a direita ou para a esquerda, notado, em seguida, precisa ser corrigido. O Senhor Jesus Cristo vem com um julgamento sobre a igreja, julgamento real, é a espada que sai da sua boca, se ela não se corrige. Mas aqui ele está dando o que a esta igreja? A oportunidade da graça. Há tempo, arrependa-se. E o Senhor nos dá a oportunidade da graça para corrigirmos e arrepender. E vivendo na graça do Senhor, precisamos nos corrigir sempre, sempre.
Porque a contaminação e o inimigo está sempre batendo a nossa porta. Batendo a porta da igreja, batendo a porta do seu coração, do meu coração. É preciso constante prática de correção. Correção, correção. Incansáveis na correção. Assim como na educação de filhos. Você corrige hoje, e corrige amanhã, e corrige depois da manhã, e corrige neste mês, corrige no outro mês, corrige neste ano, corrige no outro ano, e por anos. A igreja tem que estar sempre corrigindo. Toda vez que a contaminação começa a bater a porta, ela precisa ter o discernimento, como Jesus Cristo, o avaliador, nos aponta, e dizer não, não, não. Recuse ser uma igreja tolerante. Foque na promessa. Grande estímulo. Vale a pena resistir, não ser tolerante. É uma grande promessa. Devemos começar ouvindo a voz do Espírito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A nossa igreja está ouvindo a voz do Espírito Santo. Nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Bênção para nós, proteção para nós, se mantemos nossos ouvidos atentos, não à cultura, não às vontades do nosso coração, mas à voz do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí a promessa, ao vencedor será dado o maná escondido. Maná escondido. Todos nós, eu creio, já ouvimos falar do maná. O povo de Israel, novamente voltando então àquele tempo, está no deserto em peregrinação, à terra prometida. Eles precisam de alimento. E Deus provê, uma das formas é o maná, algo que descia para eles. O maná. O maná era a substância básica da sua subsistência. Era o alimento básico. Era uma dádiva de Deus. O maná. O maná era para eles o que? Força, saúde. O maná era para eles a própria vida. A vida se sustentava por causa do maná. E há uma história interessante, porque o maná, uma vez que eles construíram uma tenda-templo, e depois construíram o templo em Jerusalém, eles tinham uma arca que ficava dentro do lugar mais sagrado do templo, tenda, e depois em Jerusalém. E dentro desta arca colocaram um pote com um pouco de maná. Era um símbolo forte para eles diante da presença de Deus. Deus é quem nos dá vida. Deus é quem nos sustenta. Mas há uma história que não é bíblica, que diz que o profeta Jeremias, que viveu nos dias quando Jerusalém foi arrasada, estamos falando lá 6 séculos antes de Cristo, Jeremias, quando viu o templo sendo arrasado, tomou aquele pote de maná e escondeu em algum lugar no monte do templo. E que quando o Messias se revelasse, então esse maná seria descoberto novamente. Por isso ele fala aqui do maná escondido, usando uma simbologia na cultura judaica daqueles dias. Esse maná prometido que traria um novo tempo. É um maná que aponta para a dimensão escatológica, isto é, das coisas finais que Deus está realizando em Jesus Cristo na história da humanidade e na história da igreja. E que caminha para o seu reino. Este maná, então, é escatológico, é um maná que fala da nossa vida com Deus hoje e para todo sempre em Jesus Cristo. A nossa subsistência é nos dada por Deus, subsistência eterna, porque somos perdoados em Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. O grande maná. Darei o maná escondido. Promessa, isto é, a vida no plano de Deus, a vida com Deus, a vida na história vitoriosa de Deus, hoje e para sempre. E darei uma pedra branca, e esta pedra branca é motivo de um bom debate. O que é exatamente essa pedra branca? Nós sabemos de duas coisas em particular que acontecia naqueles dias. A pedra branca era algo que se usava, chamado tessera,
como um certificado de entrada, um convite para banquetes, especialmente dado a gladiadores vitoriosos, que eles podiam participar dos banquetes da vitória. E como é que ele podia ter autorização para entrar? Qual era a entrada? Era uma pedra branca talhada especialmente para aquilo. Não se usava papel naqueles dias, então uma pedra. Então quem tinha aquela pedra adentrava ao grande banquete. E outras atividades também, dava direito como um passe para outras atividades cívicas importantes. Quem tinha aquela pedra podia entrar. Mas pedra branca também era usado no fórum, no âmbito da justiça, quando o júri lançava o seu voto. Uma pedra preta, condenado. Uma pedra branca era o voto de inocente. Então, duas possibilidades, e as duas se aplicam muito bem àquilo que o texto está dizendo. Nós temos a pedra branca que nos dá o passe para entrar no grande banquete celestial do qual Jesus falou na ceia do Senhor. Lá estaremos. Temos a pedra branca. Mas também, em Jesus Cristo, o voto de perdão foi nos dado, a pedra branca. Enfim, maravilhosa pedra que nos é dada. Temos a pedra branca. E com um nome aqui novo. E aqui ele está se referindo a um texto de Isaías 62, 2, quando Isaías fala da nova Sião, a Sião do Messias. Isaías, escrevendo séculos antes de Cristo, vendo esta nova Sião, nova Jerusalém, ele diz: você será chamada por um novo nome, e a boca do Senhor lhe dará. Em Cristo nós somos feitos novos, nascemos de novo, um novo nome diante do Senhor, porque somos uma nova pessoa. Mas enfim, grande é a promessa, tremenda a promessa. Vale a pena se recusar a ser uma igreja tolerante, porque o destino é maravilhoso, o caminho é maravilhoso. A história é muito longa, ela não se define pela tensão e pela até a morte de Antipas agora. Deus está no controle, é o Senhor da história, muito mais. O diabo não tem a última palavra, é do Senhor a última palavra. E Ele nos chama para algo maravilhoso. Mas é preciso que recusemos-nos a ser uma igreja tolerante. A tolerância tem adentrado a igreja de Cristo de muitas formas. E está infeccionando igrejas dos diversos caminhos, igrejas batistas, estão se tornando tolerantes em muitos sentidos. É um tempo quando precisamos ouvir a carta de Pérgamo, prestar muita atenção e ouvir a voz do Espírito, ouvir o avaliador, e não o nosso coração e cultura, e nos mantemos fiéis e resistirmos à contaminação. Praticar a correção sempre que é necessária. As pessoas hoje nas igrejas são avessos à correção. As igrejas não praticam mais disciplina da igreja. Não falem disso. Aliás, as igrejas não sabem nem mais quem é a igreja. Eles conhecem auditórios. A igreja é auditória, é quem vem aqui. Eles nem sabem quem é da igreja, quem não é igreja, quem é visitante, quem é membro do corpo de Cristo. Não há distinção. Eles não têm nenhuma disciplina nessa direção. E jamais vão praticar correção. Disciplina da igreja, advertir, exortar o irmão errado, confrontar. E até quando necessário excluir, não fale nisso, nós somos uma igreja tolerante, cheia do amor. E aí confundir o amor, porque não o qualificam à luz das Escrituras Sagradas. O amor bíblico é um amor exigente, é um amor que não se acomoda na tolerância. Sim, ele busca, ele fala, ele adverte, ele chama, mas também ele disciplina quando necessário. Que o Senhor nos faça uma igreja que sempre recuse a tolerância. Ou nós, em anos à frente, seremos irreconhecíveis.
O mal é terrível, meu irmão. O mal é daninho, traiçoeiro, ele é sagaz. Há uma história que se conta do beduíno. O beduíno é aquele que pertence ao povo beduíno, que é um povo nômade. Eles não têm casas feitas de elementos estáveis, eles vivem peregrinando e vivem em tendas. Montam o acampamento, levantam o acampamento. E lá a história, então, do beduíno, solteiro, sozinho, que tinha uma pequena barraca, para um só, pequena. E tinha seu camelo, o seu transporte. No deserto, lá na região dos beduínos, o calor durante o dia é terrível, mas é impressionante como à noite fica muito frio. E o beduíno parou para dormir no local e montou a sua cabana. E entrou para dormir. Fechou ali a cortina da portinhola e foi dormir. E do lado de fora estava o camelo deitado ao relento, no frio. Daqui a pouco o beduíno, diz a história, escutou um pequeno barulho, olhou e viu que o camelo tinha enfiado o focinho dele por baixo do pano da tenda e pôs o focinho dentro da tenda. O beduíno viu aquilo, achou estranho, mas disse: coitado, está no frio, deixa ele aquecer o focinho dele aqui dentro, está mais gostoso. Daqui a pouco o beduíno escutou um pouquinho mais de barulho e ele olhou e agora a cabeça do camelo estava dentro da tenda. Estranho, coitado, está no frio. Deixa ele entrar com a cabeça dele aqui, está mais quentinho. Daqui a pouco ele escutou um barulho e metade do corpo do camelo estava dentro da tenda. Ele ainda foi tolerante. E daqui a pouco o camelo todo entrou, a tenda era pequena, ele teve que sair. O mal é insaciável, meu irmão. Você deixa o nariz entrar, o focinho entrar. Não pense que ele vai dizer muito obrigado, eu paro por aqui. Igreja, não pense que você deixar a cabeça do diabo entrar, ele vai parar por aí. O mal não conhece limites, não se sacia com limites. É preciso ser intolerante com o mal, radicalmente intolerante. Com o mal não se negocia, com o mal não se acomoda, com o mal não se cede. Não se negocia, não se cede, não se acomoda. E a nossa luta, meu irmão, se prepare, porque será constante sempre. Não fique apavorado porque a igreja está lutando contra o mal em algum momento, porque será sempre, porque ele não vai dar folga. E então não podemos ceder, não podemos negociar, não podemos nos acomodar. E isso é verdade na sua vida, no seu coração. Seja intolerante com o mal, radicalmente intolerante, no seu coração, na sua mente. Seja intolerante com o mal na sua casa, na sua família. Não comece a negociar, a ceder, a se acomodar. Não faça como a igreja de Pérgamo na sua casa. Seja intolerante com o mal na igreja de Jesus Cristo. Nós não negociamos, nós não nos acomodamos, nós não cedemos. Igreja, que o Senhor nos faça uma igreja que sempre recuse ser uma igreja tolerante. Arrependa-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Mas ao vencedor darei o maná escondido. Oremos. Ó Deus, ouvimos a Tua palavra. Aplica, Senhor, a cada um de nós na medida da necessidade. Ela, em verdade, produza frutos em nosso coração nesta manhã. Sejamos mais sábios à luz dela.
caminhando num mundo onde o trono de Satanás está presente. Que possamos ser, Senhor, nada tolerantes com ele, mas possamos ser chamados de vencedores, dignos do maná escondido. Dá-nos o discernimento, ensina-nos a ouvir a voz do Espírito, Senhor, acima de todas as vozes. E firma-nos, Senhor, na graça, no perdão, na nova vida de Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. Nele oramos. Amém.